Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, aleluia, para a gente poder ter um momento de reflexão aqui na palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 18, todo esse sermão dessa noite está baseado desde o versículo 17 até o versículo de número 39, mas nós vamos ler a partir do 36, 1 Reis, capítulo 18 e o verso 36 a seguir, amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sucedeu, pois, que sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és o Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do céu, então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Estamos diante de um texto da palavra de Deus, até que de forma bem conhecido por todos nós, onde o profeta Elias se apresenta diante de Acabe. Acabe, nesse texto, nessa época, ele era o rei de Israel. Ele era um judeu, mas casou-se com uma mulher pagã chamada Jezabel. E essa mulher, então, na verdade, era quem comandava praticamente todo o reino ali, né? Subjugava muitas das vezes o rei Acabe. E ela, sendo uma mulher pagã, ela era adoradora do deus Baal, um deus com D minúsculo, muito famoso naquela época, né? E ela começou então a perseguir os profetas do Senhor, a perseguir e a matar os profetas do Senhor que ali se encontravam. E o povo também foi passando de adoradores de Deus a adoradores de Baal, por causa da imposição dessa mulher. Então os irmãos notem que há acontecendo algumas coisas aqui, né? O culto a Deus já não estava mais sendo feito. As coisas que o povo aprenderam, os seus rituais, né, vamos dizer assim, eles já estavam deixando, por causa da imposição dessa nova cultura, por causa da imposição desse novo Deus a qual eles deveriam adorar, esse Deus Baal. E chega um momento onde Elias é o único que sobra dos profetas do Senhor. E aí chega nesse texto onde lemos, ele propõe um desafio para que Acabe, ele propõe esse desafio para o rei Acabe e fala: olha, vamos fazer um desafio, vocês pegam 450 que são os profetas de Baal, dê para nós um novilho, né? Vamos levar eles no monte, vamos fazer ali um momento de sacrifício, e nós vamos fazer assim: os profetas de Baal vão clamar ao Deus Baal, e eu vou clamar ao Senhor Deus, e que aquele que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Então o rei Acabe achou legal aquele desafio, né? Falou: vamos fazer. Chamou o povo achou legal também, vamos fazer esse desafio, né? Vamos ver quem é esse Deus, quem é Deus. E aí os irmãos conhecem já a história. Ali eles se juntaram, ali então os profetas de Baal começaram o primeiro sacrifício, pegaram o seu novilho, cortaram,
colocaram em cima do altar e clamaram desde a manhã, né, pela manhã inteira até o meio-dia. E a palavra diz aqui que eles se cortavam também, porque era uma coisa que eles faziam em muitos rituais, até porque esse Deus Baal, ele requeria sacrifícios, e muitas vezes sacrifícios humanos. Era algo da sua religião, vamos dizer assim, né, das suas crenças. Então eles se cortavam e eles clamavam, e Elias até murmurava deles em certo ponto, dizendo: pode falar, fala mais alto, quem sabe o seu Deus não está te ouvindo. Ou ele saiu de viagem, chegou o final do ano, como estamos agora, ele foi viajar, foi na casa dos parentes, né? Então, ali foi esse momento, daí Elias então passa o momento deles, de todo aquele sacrifício, eles desistem, e chega no final da tarde já, Elias então pega aquele altar que estava todo bagunçado, estava todo detonado, devia estar, né, com sangue por ali, né, todo destruído. Ele reconstrói aquele altar, ele arruma aquele altar, ele prepara toda aquela lenha, né, ele prepara tudo com carinho, e ele começa então a aumentar o desafio. Manda colocar 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel, e que façam regos ali, né, buracos, e coloquem água, e mais uma vez água, e mais outra vez água, até que aquilo, a Bíblia fala que estava transbordando água, estava todo cheio, aqueles regos que ele fez em volta do altar, e também aonde tinha as pedras estavam minando água, porque Elias conhecia quem era Deus, amém? E ele faz essa oração então que nós lemos, e o Senhor responde ele com fogo, aleluia, amém? O Senhor responde, o povo vê e cai de joelhos, glorificando e exaltando o nome do Deus de Israel, aleluia. Irmãos, esse texto que nós estamos lendo, ele tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos agora. Nós estamos no final do ano, para começar um novo ano, e não é que nós estamos acostumados a fazer algum tipo de ritual, alguma coisa dessa forma, não. Nós somos livres dessas coisas, desses sincretismos, mas é inevitável a gente pensar em todo o ano de 2018, e é inevitável a gente pensar como será o nosso futuro, não é verdade? A gente pensa, porque nós estamos projetando algo para frente, sabemos que a nossa vida, o nosso futuro está e pertence a Deus, está na mão de Deus e pertence a Deus, mas é inevitável que a gente faça projeções, é inevitável que a gente faça uma autoanálise da nossa vida, não é verdade? Chega no final do ano, todo mundo faz isso, e alguns vão aí e fazem várias mandingas por aí, mas nós nos colocamos de joelho na presença do Senhor, entregando e agradecendo a Ele todo o ano que Ele nos deu, até mesmo pelas nossas lutas e adversidades, e colocamos na mão do Senhor o ano que vai se iniciar. Senhor, estou aqui, 2019 vem aí, vai ser só vitória, amém? Quem crê, diga amém. Vai ser só vitória, vai ter luta também, irmão. Mas as vitórias vão ser maiores, e no final de 2019, nós vamos estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor de novo, né? Então é inevitável que a gente chegue nesse final de ano assim e não pense, né? E algumas coisas que são relevantes nesse texto, é por isso que eu quero falar sobre isso, algumas atitudes que poderão mudar a nossa vida, poderão mudar a sua vida. Nesse texto eu separei pelo menos 3 atitudes desse profeta que nós podemos imitar, que poderá mudar a nossa vida no ano de 2019. Quem aqui quer ter um ano de 2019 melhor do que o ano de 2018? Diga amém. Todos nós queremos, né? Precisamos, porque nós nascemos para conquistar, não é? Ser abençoados pelo Senhor, e um ano de 2019 mais abençoado não faz mal para ninguém. Amém? Estou um pouco gripado, irmãos, né? Até anteontem eu nem consegui falar se fosse hoje, né? Vocês irmãos entenderam o meu pretérito do passado, do imperfeito, do incorreto? Não conseguiria ontem falar se fosse hoje, mas graças a Deus estamos aqui, amém?
Vamos lá. A primeira atitude que eu posso ver aqui na vida desse profeta, que serve para nós, nesse ano que nós vamos iniciar, é uma atitude de não conformidade. Ele ficou, de certa forma, inconformado, de ver como que aquele povo, todo o povo, filho de Deus, o povo da promessa, estava mudando o seu Deus, deixando o seu Deus para lá, e se conformando em adorar um novo Deus, se conformando em ter as novas regras, novas doutrinas, impostas por essa mulher Jezabel. Né? O rei Acabe era judeu, irmãos, e ele também, da mesma forma, ele se conformou. Né? E é interessante que o versículo 18 diz assim, respondeu Elias, não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a tua casa, ele falando para o rei Acabe, porque tendes deixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu seguido os Baalins. O versículo 21 ele fala, e Elias se achegou a todo o povo e disse, aquela explicação que eu dei no começo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. E o povo não lhe respondeu nada. O povo estava conformado. Para que a gente vai lutar? Para que a gente vai bater de frente? Para que nós vamos ir contra essas coisas? Porque senão, Jezabel está matando os profetas do Senhor, vai matar a gente também. Então vamos nos conformar. Vai ver que Baal não é tão ruim assim, vai ver que adorar Baal é bom também, vamos experimentar. O povo estava conformado. E é interessante, irmãos, que eu não quero aqui que você tenha também assim, pense de forma absolutista nas coisas. Não. Nós temos uma capacidade muito grande de adaptação. Talvez nós, os seres humanos, sejamos de todo o reino animal, né, os seres que mais têm a capacidade de se adaptar. Não é verdade? Você pode se adaptar a ter dinheiro, pode se adaptar a não ter tanto dinheiro, você pode se adaptar ao frio com facilidade, se adaptar ao calor, não é verdade? Nós nos adaptamos, tem seres humanos morando em lugares a 60 graus abaixo de zero. E se a gente fosse para lá, nós iríamos sofrer, mas a gente ia também ter que se adaptar. Hoje mesmo eu via uma reportagem e mostrava as pessoas que moram naquelas palafitas, praticamente dentro do rio, pessoas que se adaptaram, eles dormem em redes, o único transporte que eles têm é barco, são, né, aquelas embarcações, então são as pessoas se adaptando à sua realidade. Mas nós não podemos confundir a adaptação com a conformação. Estou aqui vivendo numa vida desgraçado, miserável, tal. Não é isso mesmo. Nós não podemos ser assim. Amém? Vocês estão entendendo? Diga amém. Se eu não estiver conseguindo explicar, vocês avisam que eu me... nós temos que nos adaptar, mas não podemos nos conformar. Amém, irmãos? Nós temos que nos adaptar, mas temos que ser inconformados muitas das vezes. A luta está grande, irmão. Aí tem um corinho antigo que fala que a luta vem e passa, não desanima não é? Quem crê em Jesus Cristo já tem essa... O Canela conhece. Nós não podemos desanimar, nós temos que viver inconformado com o sistema do mundo, sabe? Nós temos, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a diferença, sim. Nós somos um povo, as pessoas não gostam muito dessa palavra, mas nós somos um povo diferente, sim. Diferente, sim. Não é? Nós somos esse povo. E nós temos que viver olhando para as coisas erradas e nos inconformando com ela. Sabe? Não tendo aquele achego, aquela conformidade de andar, ver as coisas ali acontecendo, pessoas indo a passos largos para o inferno, e a gente se conformando e pensando, não é assim mesmo. Não é assim. Nós nascemos para fazer a diferença. Elias entende isso. Quando ele chega ali,
e ele vê aquela situação, ele se inconforma. Ele fala, não é possível, nós vamos ter que mudar isso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ele chega numa situação difícil, ele fala, não é possível, nós vamos ter que mudar isso. Eu mais Deus vamos mudar isso. Aliás, Deus mais eu, vamos mudar isso. Amém? Pense nas suas mazelas que você carregou por esse ano inteiro. E diga, Deus e eu vamos mudar isso em 2019. Eu não me conformo mais em vir na igreja e meu marido não vir comigo. Eu não me conformo mais em estar na presença do Senhor e a minha esposa não. Eu não me conformo mais em eu e a minha esposa estar na casa do Senhor e meu filho não. Eu não me conformo com isso, eu vou partir para a oração, eu vou partir para buscar, eu vou pedir para o Senhor, eu vou clamar o Espírito Santo, até que a obra dele seja feita naquele coração. Aleluia. Nós precisamos ser essas pessoas inconformadas. Tem exemplos na Bíblia, aos montes. A mulher do fluxo de sangue, que você vai ver 12 anos sofrendo, lá em Mateus capítulo 9, ela não se conforma com aquela situação e vai até Jesus, toca em Jesus e é curada. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, sofrendo com enfermidade, e muito tempo ali na beira daquele tanque, esperando que alguém jogasse ele, mas não se conformou, ele queria ser curado, não havia esperança, 38 anos, irmãos, né? A idade de muitos aqui, a pessoa enferma, mas ele nunca se conformou e recebeu a bênção do Senhor por isso. Amém? Glória a Deus. É a primeira atitude que eu vejo aqui. Elias não se conforma. Então ele faz todo esse desafio e o Senhor honra ele no final e muda toda a história. Amém? A segunda atitude que eu posso ver nesse texto é a atitude de coragem. Atitude de coragem, preste atenção, no versículo 22 diz assim: então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens, deem-se-nos 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. E eu porei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, Deus minúsculo, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, esta é boa palavra. Amém? A coragem dele aqui, né? Quando ele chega nessa situação e ele vê aquelas coisas acontecendo, ele então toma uma atitude de coragem. E muitas das vezes na vida, nós temos que ter essas atitudes de coragem. É interessante que a palavra de Deus, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, 22, ele diz que nós temos que nos abster da aparência do mal. Quer dizer que nós temos que, aonde está a aparência do mal, nós temos que fugir dela. Nós temos que sair da aparência do mal. De certa forma assim, correr, fugir dela, abster-se da aparência do mal. Mas é interessante que em Tiago capítulo 4 diz assim, resisti ao diabo, na parte B do versículo, né? E ele fugirá de vós. Ou seja, a aparência do mal a gente corre, mas quando é o diabo, o inimigo da nossa vida, a gente resiste. A gente tem que ter coragem. Não é para fugir, é para encarar. Porque daí o bicho feio vai sair da frente, é ele que vai ter que fugir. Porque a presença de Deus está em mim, está em você. Então nós precisamos saber e ter discernimento, os momentos que nós temos que nos afastar, e temos que ter o discernimento no momento que nós temos que ter coragem de agir. Então essa atitude é muito bacana. Nota que aqui, Elias ele não foi para o embate da carne, ele não foi embater contra os seus desejos, ele não foi embater contra um pecado de adultério, um pecado de
de qualquer outra espécie humana. Ele foi combater uma luta espiritual. Porque o inimigo estava ganhando terreno naquele lugar. E assim também é na nossa vida. Quando você perceber, quando você olhar para a sua vida nesse ano que vai se iniciar, e você vê que o inimigo está ganhando terreno em alguma área da sua vida, não fuja. Encare, resista, ore, busque, se consagre e saia vencedor. Aleluia. Nós temos que ter essa capacidade de ser corajosos. Sabe, tem uma história na Bíblia que muito me encanta, e várias vezes eu já me peguei falando sobre ela nas igrejas, de 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu gosto de falar só por causa dos nomes, nunca mais ninguém esquece. O dia que você for pregar, pregue sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que nunca mais ninguém vai esquecer. Você dá bastante ênfase no nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, ninguém mais vai esquecer, né? Vai ter gente até querendo colocar o nome nos filhos de Abednego, de Sadraque. Esses 3 jovens tiveram uma atitude de coragem muito grande, colocaram em risco a sua própria vida, por amor a Deus. Aleluia. Mais uma vez, o nome do Senhor estava sendo afrontado, levantaram uma estátua, todo mundo tinha que adorar aquela estátua, e aqueles 3 jovens, na ordem do rei, na hora que foi dada aquela ordem toda de músicas e tudo, eles ficaram em pé e não se prostraram. Corajosos. Foram parar dentro de uma fornalha de fogo ardente, era 3. Aí o próprio rei olhava, Nabucodonosor, falava, mas nós jogamos 3, só que tem 4. E o 4º é semelhante ao filho dos deuses. Quem que era esse, irmão? Quem que era esse, irmã? Era o Senhor. Era o anjo do Senhor que estava ali para livrá-los. Por quê? Porque eles foram corajosos. E a palavra está dizendo que a gente tem que resistir, ficar firme, que o diabo vai fugir da nossa presença. Aleluia. Se você fugiu de alguma situação da sua vida nesse ano de 2018, não fuja em 19. Amém? Resista, lute. Se você vê que há uma ação do inimigo contra a sua casa, não se conforme e não afrouxe. Lute, resista, batalhe, porque o Senhor tem vitória para nós. Amém? Tem vitória para nós. Nós não somos tentados pelo Senhor. Às vezes passamos por algumas provas, algumas situações, mas o Senhor, a palavra diz, o Senhor não nos dá prova que a maior que aquela que a gente pode suportar. Então, se você não está suportando, abra sua boca e comece a adorar a Deus. Comece a mudar essa história, para que você possa mudar a sua vida nesse ano que se inicia. Amém? Não faça promessas, não, mas tenha atitude. Porque às vezes a gente vive só de palavra, como a crente, né? Nós somos crentes, a gente gosta muito de falar. A gente fala bastante, vive e fala, e ouve muitas palavras. Você vem na igreja, metade do culto é louvor, que são palavras cantadas, a outra metade são palavras que são faladas, e você sai daqui com o seu coração cheio das palavras, palavras boas, que mudam a sua vida. Mas se você não tiver atitude para pô-las em prática, nada vai acontecer. Amém ou não amém? Amém. Tem outro exemplo da palavra de Deus de coragem, Davi, um jovem que foi lá e os irmãos sabem, né? Tomou para si aquela luta contra Golias e foi vencedor por coragem, por intrepidez, né? A terceira atitude que eu posso ver aqui, e é uma atitude legal, ela fala sobre o altar. É quando, depois que os profetas de Baal já tinham lá feito todo o seu sacrifício, se cortado e clamado e não obtiveram resposta nenhuma, a palavra de Deus diz então, no versículo 30 em diante, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim.
E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor. Reparou, renovou, reformou o altar do Senhor, dizendo que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de sementes. Então amarrou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disseram ainda: Fazei segunda vez. Disse ainda: Fazei terceira vez. E fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e encheu de água todo aquele rego que ele tinha construído. Elias sabia que o Senhor não ia responder ele se o altar tivesse todo detonado. Ele sabia que o altar tinha que estar restaurado. Ele sabia que o altar tinha que estar reformado, pronto, apto para receber o fogo do Senhor. Assim a minha vida, assim a sua vida. Nós temos que estar preparados, transformados, renovados, reformados, para a gente receber o fogo do Senhor na nossa vida. Muitas das vezes nós precisamos passar por uma reforma, né, irmãos? Quem aqui precisa de uma reforminha aí? Amém? Eu preciso de muitas. Por isso que eu vim para a igreja renovada, para ver se eu me renovo, né? Nós precisamos. E aqui eu quero deixar só 3 conselhos para você, para a gente encerrar. Esse ano que vai iniciar, reforme, restaure o seu relacionamento com Deus. Se esse ano de 2018 você passou como só mais um no meio da multidão, comece esse ano renovando com o Senhor a sua aliança, orando mais, buscando mais a tua presença, lendo a palavra de Deus. Se você parou, se você está fazendo, amém. Se você não precisa de reforma, glória a Deus. Mas se você tinha lá o seu tempo a sós com Deus e você parou com isso, renove isso, restaure isso na sua vida, porque esse ano eu creio que é um ano que o Senhor quer usar muito você, quer usar muito a mim, e Ele precisa que o nosso altar esteja preparado, amém? Ele precisa que a nossa alma esteja pronta, Ele precisa que o nosso coração esteja vazio de nós mesmos, para que Ele possa encher dele, da sua presença. Então reforme o seu relacionamento com Deus. Parte para a oração, irmão. A oração é a chave de todas as coisas. Sabe? Jejua. Tira um dia da semana. Busque ao Senhor. Né? Eu quero desafiar você, quero desafiar a mim nessa noite com essa palavra. Que a gente possa ter isso no nosso coração. Porque grandes e maravilhosas coisas o Senhor tem para fazer. E Ele vai fazer através de mim, de você. Mesmo a gente sendo essa pessoa que não merece. Mesmo você olhando para o espelho e vendo todos os seus defeitos, que não são poucos, os meus, que são muitos. Eu posso olhar para mim e ver quantos defeitos eu tenho. Mas o Senhor ainda olha e fala: Marcão, se prepara, se consagra, porque é você que eu quero usar. Ele olha para você e fala: meu querido, olhe para o espelho, veja quantos defeitos, quantas coisas ruins você carrega, mas se prepara, se restaura, renova a sua aliança comigo, porque eu vou usar você, é você que vai fazer a diferença. Aleluia. Somos nós. Reforme o seu compromisso com a casa de Deus. Esse é um ano de você reformar esse compromisso. Eu pude estar aqui numa reunião, numa assembleia, né, que os irmãos falam. Eu tenho 38
39 anos de idade, fiquei 35 anos na Igreja Avivamento Bíblico, e eu nunca participei de uma assembleia, porque lá não tem mesmo, lá é uma outra forma de governo, e eu pude ver a história dessa igreja, um pouco dela, fiquei ali ouvindo e tal, quantas coisas essa igreja passou, quantas coisas essa casa de Deus passou, para chegar num final de ano assim, né, eu creio que hoje você pode ver que está faltando muitos irmãos, mas segundo a história que eu ouvi aqui, hoje estaria cheio se fosse naquela época. Nós temos muito a agradecer a Deus, e é o momento certo de você reformar esse compromisso. Quem sabe você era um obreiro dessa casa, quem sabe você pregou aqui, quem sabe você era um dizimista fiel, quem sabe você era um músico dessa igreja, e você deixou isso de lado. É o momento. Deus está te chamando, está nos chamando, me chamando, para a gente renovar esse compromisso com essa casa, de amá-la, de contribuir, de ajudar o pastor, de ser fiel, de vir aos cultos. É o momento da gente pegar esse bonde, sabe, essa bênção que está passando na nossa frente. Eu tenho certeza que se você fizer isso, se a gente fizer isso, Deus vai abençoar muito a nossa vida. E nós vamos ver essa casa de Deus prosperar muito ainda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Último conselho: reforme o seu compromisso com a obra de Deus. Reforme o seu compromisso com a obra de Deus. As missões, o evangelismo, ele não é para 2019, ele é para já, ele é para agora. Mas se você quiser, a partir do dia 1º de janeiro, fazer uma restauração na sua vida missionária, faça. E volte a falar do amor de Deus. Volte a convidar as pessoas para vir à igreja. Volte a falar que o Senhor cura, salva, batiza, liberta. Pode falar. Porque quem garante a vitória, quem garante a bênção é o Senhor Jesus. Essas coisas não saíram da moda não, irmãos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o que vai trazer aqui uma pessoa e vai estar endemoniada e vai ser liberta. Você vai falar, vai abrir a sua boca, vai trazer uma pessoa aqui que está enferma e vai receber uma oração da fé e será curada. Isso não está fora da moda não. Isso é atual e o Senhor faz mesmo, se Ele quiser. Ele é Deus, não é verdade? Então acredite e volte a ter compromisso com a obra de Deus, buscando os perdidos. Saia para a rua, faça mesmo. Não importa se vão falar de você, se vão, sabe, não importa, faça a tua parte. Renove, reforme o seu compromisso com a obra de Deus. Amém? Nós vamos chegar no próximo ano, e eu tenho certeza que não vai chegar até no final desse ano, e essa igreja não vai caber mais as pessoas aqui. Amém? Porque se a gente for para a batalha, a gente for para a luta, a gente entender, né, o quanto nós somos importantes para o reino de Deus, algo diferente vai acontecer. Algo que nós não podemos explicar. Nós podemos aqui talvez teologicamente buscar alguma direção para o que pode acontecer, mas o que acontece é inexplicável. A obra de redenção é algo sobrenatural, né? Aquilo que o Senhor faz no coração do pecador é algo sobrenatural, algo de Deus, algo do Espírito Santo. Aí onde tem o Espírito Santo, gente, não tem nada que se meter. Nós temos que orar, pregar, né? Se consagrar, buscar a presença do Senhor, e só o resto é por conta dele. As pessoas vão vir, as pessoas vão estar aqui, o Senhor vai fazer grandes coisas acontecer, Ele vai fazer. Nós vamos estar aqui com essas atitudes aqui para nosso ano que vai chegar, né? A atitude de não se conformar com as coisas erradas, a atitude de ter coragem, né? E a atitude de nos auto-reformar, auto-transformar, transformar o nosso interior através da palavra de Deus, buscar do Senhor aquilo para que a gente possa ser melhor a cada dia, né?
É como diz aquele ditado, né? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Assim nós vamos, vivendo de glória em glória, né? Vivendo as promessas do Senhor, que não são poucas para as nossas vidas, né? O Senhor tem todas elas, estão na palavra, a gente pode procurar saber o que nós representamos no reino de Deus, aonde você pode ajudar nessa casa, né? Peça discernimento do Senhor, procure um dos obreiros, procure o pastor e saiba como você pode ajudar. E entre de cabeça. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.